Olá, pessoas, bem-vindos aí à História 2. Vamos dar início ao módulo um dessa segunda etapa do curso de História. Esse módulo vai falar da Idade Moderna e o Antigo Regime, então uma transição aí entre a Idade Média e a Idade Contemporânea. Aconteceram muitas coisas nessa Idade Moderna, principalmente no âmbito de consolidação de territórios, né? A formação, por exemplo, como a gente vai começar a nossa unidade um, a formação dos estados nacionais, dos estados modernos e o capitalismo comercial. Note aqui, pessoas, que a palavra estado está com E maiúsculo. Por que é maiúsculo, professor? Porque é uma instituição política, uma instituição social, territorial e governamental, que vai cuidar das pessoas, que vai ser um conjunto de regras que vão surgir ao longo dessa Idade Média e Idade Moderna para fazer com que hoje nós temos os países consolidados, né, os territórios nacionais, a chamada soberania nacional de acordo com a Organização das Nações Unidas. Porém, na antiguidade, nós não tínhamos essa denominação de Estado conforme de Estado, país, território unificado, como a gente tem hoje. Isso vai ser uma construção que vai acontecer ao longo da Idade Moderna e também da Idade Contemporânea, mas principalmente durante a Idade Moderna. Então, se a gente falar aqui, ó, na Antiguidade e na Idade Média, não se falava em países, né? Não tinha o país Brasil, o país Estados Unidos, o país México, o país Itália e por aí vai. Não havia isso. Não era assim que funcionava a organização territorial durante a Idade Moderna no mundo inteiro, perdão, durante a Idade Média. Essa organização territorial só vai surgir no fim da Idade Média, lá por volta dos séculos 12, 13 em diante. Então, o que havia, professor? Como eram reunidas as pessoas e a organização territorial durante a Idade Média? Aqui, pessoas, ó, e na Antiguidade também, né? Então, você via a existência de tribos, reinos, impérios, cidades-estados. E aqui, como tribos, a gente pode colocar as tribos nativas, né, do continente americano e do continente e de outros continentes, como a africana, a Oceania, etc. Reinos, né, como as monarquias nacionais, que a gente vai falar um pouco agora, os impérios, como o Império Romano, o Império Persa, o Império Carolíngio, etc. E também as cidades-estados, né, as polis, como, por exemplo, na Grécia, né, não tinha essa questão de um país só, um monte de lei para um grande espaço geográfico, como, por exemplo, o Brasil, né, o quinto maior país do mundo. Então, durante a Alta Idade Média, que a gente vai colocar aqui, que aconteceu do século V ao século X depois de Cristo, a economia, principalmente da Europa, era uma economia baseada no feudalismo, baseada na subsistência e baseada no uso da terra para garantir a própria sobrevivência, né? Não tinha uma ideia de acúmulo de riquezas e acúmulo de metais preciosos, ou nem a ideia de lucro, como há no capitalismo hoje. Já na Baixa Idade Média, que vai acontecer no século XI até o século XIII, tá? Meados de 1400, a economia começa a fazer uma transição do feudalismo para os mercados. Tá? Vai existir a figura do comércio, o comerciante. E aí esse comerciante vão se adaptar, esses comerciantes vão se adaptar às novas tendências e vão começar a montar feiras nos burgos. Que eram esses burgos, professor? Burgos eram os locais onde a burguesia, né, os burgueses, que na época eram conhecidos também como comerciantes, tá aqui, se instalavam para comercializar os seus produtos e tentar um enriquecimento. E aí, pessoas, é aqui que vocês têm que se atentar a essa palavra, burguesia, essa nova classe social que vai começar a surgir em meados do século XIII, principalmente na Europa, tá? Aqui o foco geográfico é a Europa, tá bom? Então, esses burgueses vão começar a surgir por volta do século XIII, e aí essa galera vai começar a fazer um comércio, vai começar a se enriquecer a partir de trocas, de trocas comerciais, além de várias parcerias que eles irão fazer com os reis. Lembre-se, na época, principalmente aqui na Europa, né, no século XI, XII, XIII, não havia um presidente,
né? O que que havia? Um rei ou um imperador, em muitos casos um rei. E a burguesia vai começar a se aliar ao rei para conseguir os seus interesses comerciais. Aqui ela está pequena, né? Mas ao longo dos séculos ela vai começar a ter uma grande importância social, econômica e política por conta de enriquecimento. Então, pessoas, ao longo dos anos, nós vamos ter na história europeia, né, principalmente na história europeia, uma parceria entre os burgueses e os reis. No caso, os burgueses, em busca de enriquecimento comercial, o outro em busca de manutenção de privilégios. Então, você vai unir uma coisa com a outra, né? Uma galera que vai querer enriquecimento comercial e uma galera que vai querer manter o seu domínio social, né? O seu domínio em relação à sociedade. Então, por conta disso, por volta do século XII, nós vamos ter a formação de Estado-nação, ou Estados-nações. Quem vão ser os primeiros países a se destacar enquanto Estado? Portugal e Espanha, né? A gente pode colocar aqui Portugal e Espanha, tá bom? Esses dois países, principalmente esse primeiro aqui, vai ser importantíssimo essa questão de consolidação enquanto Estado, porque é aqui que eles vão começar a dar os primeiros pontapés para as grandes expedições marítimas, né? As chamadas grandes navegações que a gente vai discutir daqui a pouco. Houve também no campo de governo, né, no campo político, uma linha de corrente de pensamento chamada de absolutismo, que o nome já fala, né? Era um poder absoluto aos monarcas, aos reis. Começa uma transição da economia feudal para uma economia comercial, e aí a gente chama de capitalismo comercial, quando há a ideia de uma economia mercantilizada, o mercantilismo, né? E o mercantilismo, pessoas, ele vai ser muito característico por ter uma grande intervenção do Estado. Olha que a palavra Estado com E maiúsculo, tá bom? Um conjunto de leis, uma instituição que organiza a sociedade. Aqui, pessoas, com o mercantilismo, a gente vai ter uma transição para o capitalismo. Então, você começa a sair de uma economia agrária, de uma economia feudal, para uma economia comercial. Essa transição é o mercantilismo que vai dar as bases para o capitalismo comercial, a primeira fase do capitalismo que a gente conhece hoje, né? Com isso, por volta ali do século XV, né, mais precisamente em 1453, gravem essa data, que vai ser importante daqui a pouco, a gente tem o início da Idade Moderna, tá? Não é que começou em 1453, mas houve um marco, um acontecimento que fez com que as pessoas deixassem o pensamento da Idade Média para trás e começassem a pensar em, como o nome está dizendo aqui, inovações. O Renascimento mesmo é uma grande característica da Idade Moderna, né? Esse período de renascença da cultura, né? Esse período de grandes inovações artísticas e culturais. Além, é claro, da ousadia, né, dos europeus nas grandes navegações, né? Navegações aqui com N maiúsculo, porque se tratava de um grande período em que novos mundos foram, abre aspas, descobertos, fecha aspas. Se atente a isso. A ideia de riqueza, pessoas, vai sofrer uma grande mudança, porque enquanto no período feudal essa ideia era de uso da terra, uso da economia agrícola e etc., durante essa transição, fim da Idade Média e início da Idade Moderna, a ideia de riqueza vai ter um outro sentido, uma outra conotação. Qual vai ser esse sentido, professor? Está aqui, gente, ó, metalismo. A ideia, aqui nós temos a imagem de um burguês contando as moedas, né? Vocês vão ver aqui que era bem comum eram bem comuns essas cenas na Europa da Idade Moderna, né? Os burgueses contando as moedas, porque essa era a nova ideia de riqueza. O ouro, a prata e outros metais preciosos, né? O que a gente chama de metalismo. É aí que vai ter uma grande corrida para as Américas em busca desses metais preciosos, mas que a gente vai discutir em uma outra aula. Havia também uma questão da balança comercial estar favorável ou não. Esse conceito é utilizado até hoje, né? Se um país vende mais do que compra ou compra mais do que vende, para ter um equilíbrio entre
as compras e as vendas, né? As importações e as exportações. Vai começar aqui na Idade Moderna, os estados vão começar a proteger as suas mercadorias, né? Qualquer produto que entrasse em um território europeu, né? Qualquer produto importado, teria uma pequena taxa. Para que isso? Para incentivar a produção interna e também valorizar a produção que havia já nas colônias. As colônias que estavam sendo, abre aspas, descobertas lá por volta do século XV e XVI, tá? E XVI, ok? Então, era uma forma dos estados fortalecerem as suas economias a fim de proteger os seus mercados e, consequentemente, ter mais lucro, ter mais acúmulo de riqueza. E aqui entende-se a palavra riqueza como um acúmulo de metais preciosos, tá? Principalmente o ouro e a prata. Por conta disso, pessoas, esse protecionismo ele vai estar aliado a um monopólio comercial, tá? As colônias só podiam fazer comércio com as suas metrópoles. Um exemplo aqui na história brasileira, né? A mercadoria que era produzida aqui no Brasil só poderia ser comercializada com Portugal, e Portugal fazia a distribuição dessas mercadorias para a Europa e para outras áreas comerciais, como na Ásia e na África, né? Então havia um pacto colonial entre colônia, no caso aqui na América, e as metrópoles, no caso na Europa. Na Idade Moderna, pessoas, a gente vai ter o início da divisão trabalhista, tá? Com a manufatura. Início da divisão do trabalho na Europa. Antes, um artesão fazia todo o trabalho, né? Vamos pegar o exemplo de uma camiseta. O artesão costurava, pregava os botões e fazia toda a confecção do acabamento. Com a manufatura, esse artesão se junta com outro artesão, que se junta com outro artesão, e cada um faz uma parte. Isso vai trazer para a produtividade um grande aumento, né? Um aumento considerável, porque você vai produzir mais em menos tempo. Porém, ao longo dos anos, né, os artesãos que antes sabiam todo o processo vão começar a fazer tarefas repetitivas e bem simples, tornando todo o processo produtivo desconhecido, tá, por parte do trabalhador. Então, ele começa a não conhecer mais o produto que ele está fabricando na sua integridade, né? Um artesão prega o botão, o outro artesão prega a costura e assim sucessivamente. Aumentou a produtividade, mas em detrimento do conhecimento de todas as etapas da produção. E como era a forma de governo dessa sociedade europeia durante a Idade Moderna? Era uma forma de absolutismo, poder a quem, pessoas? Ao rei. Aqui na imagem nós temos um rei francês chamado Luís XIV. Luís XIV governou a França por volta dos séculos XV e XVI, tá bom? Ele tinha algumas frases bem polêmicas e vocês podem perceber na imagem que todas as atenções estão voltadas para o rei, tá? Era o absolutismo, era o poder absoluto. Qual era a justificativa que alguns teóricos da época utilizavam? Muitos falavam que o rei era a representação de Deus na terra, um poder divino. Se ele era a representação de Deus, ele era o próprio Deus, ele era a própria lei, né? O rei era a lei e a lei era o rei, como está escrito aqui, tá bom? As pessoas acreditavam constantemente nisso. Não é, nossa, como assim acreditar na palavra de uma pessoa? Pasmem, conhecimento era bem restrito, então qualquer coisa que o rei ou a igreja, uma grande instituição social da época, né, com muita força, falasse, né, tanto o rei ou a igreja falasse, as pessoas acreditavam, né? Não é à toa que esse rei aqui, nessa pintura, né, está com todas as atenções voltadas para si, beleza? Assim a gente encerra a unidade 1 do módulo 2. Um abraço.